Oi, gente! Aqui Regina Lopes do canal Meu Cantinho de Orquídeas. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer aqui um replante dessa maravilhosa orquídea Phalaenopsis manhata, gente. Olha que linda! Eu já tenho essa aqui, gente, que eu ganhei ela na Páscoa, né? Ela tá aqui muito linda, gente. Olha, ainda com botões para abrir. Aqui também, gente, olha, ela perfilhou aqui, tá muito linda essa orquídea. Gente, eu não sei se vocês são igual a mim. Quando eu gosto muito de uma orquídea, eu quero ter mais de uma, gente. Eu quero ter aí 2 exemplares. Porque se acontecer alguma coisa com essa planta, né, que pode acontecer, né, gente, o cultivo é isso. Eu gosto de ter duas, gente, e essa planta é maravilhosa. Uns falam aí que é manhata, outros falam que é adílio. Para mim, gente, elas são irmãs gêmeas, eu não vejo diferença nenhuma entre as duas. Elas têm aí, gente, um vegetal assim todo pintadinho e a folhagem vegetal dela parece uma lança, né? Olha que linda, gente. Essa aqui ela tá um pouquinho danificada, gente, porque eu comprei essa orquídea aí mais barata, né, na xepa. Olha que dó, gente. Elas ficam bem judiadinhas lá, né? Dá muita dó, olha, com a folhinha cortada. Mas eu vou cuidar dela aqui e eu sei que ela vai se recuperar, né? Essa aqui, gente, eu fiz o replante dela, eu ganhei ela na Páscoa, né? Eu replantei ela aqui nesse vasinho alternativo, né? Que eu tô fazendo aqui agora no meu cultivo. Usando os mesmos vasos plástico que elas vieram, né? Eu retiro, eu lavo, furo ele todo assim, gente, olha, com ferrinho de solda. Para ficar aí melhor a drenagem, né? Quando for fazer uma rega, não acumular aí água nas raízes, né? Coloco um substrato aqui mais drenado, então quando eu regar, vai secar mais rápido, além de passar a ventilação por esses buraquinhos, né, gente? Então essa aqui eu fiz o replante dela, gente, eu ganhei ela na Páscoa. Notem para vocês verem, gente, que o vegetal dela tá um pouquinho desidratado. Esse aqui tá bem mais durinho, olha para vocês verem. Esse aqui ele tá com vegetal bem mais durinho. Essa aqui parece que ela desidratou um pouquinho. Por quê, gente? Porque aqui eu usei no fundo aqui cacos de tijolo. Então eu acredito que essas raízes ficou em contato com o caco de tijolo e ressentiu. Eu trouxe os chips de coco só mais em cima, não sei se dá para vocês verem aqui, olha. Tá vendo? Mais por cima. Então eu acho que isso ela ressentiu. Mas ela tá aqui, gente, emitindo aqui raízes novas. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. O que é difícil, né, gente? Que a gente sabe que agora no inverno, o desenvolvimento delas aí, né, elas ficam mais lentas para desenvolver. Fica mais lenta aí no enraizamento, né? Fica mais lenta aí em todo o metabolismo. Mas aqui, gente, igual eu falei para vocês, em BH, a minha cidade é muito quente, gente. Hoje aqui mesmo tá fazendo 21 graus, ontem fez 25 e a mínima aí de 14 graus. Então, mesmo frio aqui, a gente ainda fica bem quentinho. Então, as orquídeas sofrem menos, né? Porque a gente sabe que no outono e inverno aí, elas desenvolvem menos, né, gente? Elas guardam aí toda a sua energia para as hastes florais, né? Que elas estão aí agora no mês de junho, que passou, e julho agora. As minhas orquídeas estão todas com hastes florais. Então a gente sabe aí que é um mês de haste floral, né? Então pode ser aí, né, que a cidade que você mora, se você fizer um replante, o desenvolvimento delas fica mais lento, né, gente? Porque no calor elas se desenvolvem aí melhor, né? Então essa aqui ela ressentiu um pouquinho. Olha aqui para vocês verem o vegetal dela. Parece que ele desidratou um pouquinho, né? E essa aqui, o vegetal dela, mesmo estando assim danificado, que eu comprei ela aí na xepa, né, gente, com preço mais acessível, tá bem durinha. E olha que linda, gente, o vegetal dela. Ele é pintadinho. Olhem para vocês verem. E o formato do vegetal é um formato lança, né? Então essa aqui eu acredito que ela desidratou foi isso, gente. As raízes ficou em contato aí, né, com o caco de telha. E ela estava acostumada aí com uma umidade, né, gente? Olha aqui, gente, ela tá perfilhando aqui. Coisa mais linda. Ela é, assim, abundante na floração, gente, essa orquídea Manhattan.
Quem tem ela aí no seu cultivo sabe que ela é uma orquídea que, assim, dá cachos e mais cachos de flores. Por isso que quando eu encontrei essa aqui, gente, ela tá passando aqui, né? Tá com pouca florzinha, olha pra vocês verem. Eu não resisti. E o preço também, né, gente? Que eu comprei ela aí na xepa. Então eu falei assim, vou levar essa menina linda e vou cuidar dela. E ela já tá aqui, gente, perfilhando, olha. Notem pra vocês verem. Já tá com perfilhamento aqui de haste floral. Então eu vou cuidar dela aqui no meu cultivo, né, com todo amor, com todo carinho. Vou trocar esse substrato, porque ela tá aqui, gente, na fibra de coco. Notem pra vocês verem. Então eu deixei ela aqui, já tem 10 dias que ela tá aqui em casa. E 10 dias que eu fiz essa rega, gente. Olha como é que as raízes estão verdinhas. Então a gente sabe que essa fibra de coco aí, ela guarda muita umidade, né, gente? Então, quando eu comprei ela veio bem sequinha. Eu fiz a hidratação dela por imersão, né? Mergulhei ela no balde com água, deixei ela lá por imersão para hidratar. E já tem 10 dias, gente, que eu não faço uma nova rega nessa orquídea. Notem para vocês verem. Então, essa fibra de coco a gente sabe, né, que ela demora demais para secar, é quase 20 dias sem rega. Igual essa aqui, gente, que ela tá aqui dentro de casa, né? Já mostrei ela aqui no vídeo anterior para vocês. Ela acabou de abrir aqui, gente, a última florzinha, olha que coisa mais linda. É linda demais essa orquídea, né? Essa eu não vou replantar ela agora, gente, tá aqui com vegetal muito bonito. Tá saindo raiz pra fora. Também comprei ela, né? Nessa fibra de coco. 10 dias, gente, que tá com a rega. Olha pra vocês verem que essa fibra, ela guarda muita umidade, né? Então, se você quiser deixar essa orquídea aí dentro da sua casa, tem que observar a rega, gente. Por isso que às vezes as orquídeas aí, a gente mata elas com excesso de rega, né? Então, essa fibra de coco aqui, a gente tem que ficar atenta com a rega, viu, gente? É quase 20, 25 dias aí sem fazer uma nova rega. Então, ela tá linda de maravilhosa aqui, alegrando aqui, né, a minha sala de jantar. E eu não vou fazer o replante dela agora, não. Vou deixar ela aqui e vou curtir essa floração. Essa aqui, gente, olha que coisinha mais linda. Tá aqui desabrochando, gente. Essa aqui é a minha Afrodite. Eu fiz o replante dessa orquídea tem mais ou menos 3 meses. Eu comprei essa orquídea na xepa, né, gente? Passando a floração. Ela só tava com uma florzinha. Deu pra mim ver aí a cor da flor, né? Da floração. Eu vou deixar o link aqui, gente, abaixo no vídeo, para vocês verem quando que eu replantei essa menina linda. Vou deixar aqui, é só clicar na setinha e ir para o vídeo para vocês verem aí quando eu replantei essa menina linda, né? E ela tá aqui desabrochando a primeira flor com botões e outro perfilhamento aqui de haste floral. Quando eu comprei ela, gente, ela já estava com essas duas hastes florais e eu não cortei, né? Porque no meu cantinho de orquídeas eu não corto as minhas hastes florais. Então ela perfilhou aqui, vem trazendo nova floração. É muito linda essa Afrodite, né, gente? E com outra haste aqui também, que vai me trazer aqui várias flores. Ela tava um pouquinho danificada, gente. Notem ali no caule dela, quando eu comprei ela já tava com essa cor aí amarronzada no caule. Eu tratei, fiz uma pastinha de enxofre, gente. Controlei, secou. Ela já recebeu aqui no meu cultivo 3 aplicações de enxofre. E tá aqui, amando esse cultivo no vasinho de barro, gente. Com o substrato aí bem drenado, né? Que é o isopor, a pedra brita, cacos de tijolo, mais os chips de coco ali por cima, para trazer uma leve umidade aí pro meu vaso de barro, já que ele seca muito rápido, né, gente? Olha aqui como que ela é linda, gente, essa Afrodite. Muito linda, né? Então, vou deixar o link aqui na setinha, é só você clicar para ir conferir aí o dia que eu replantei, né? Essa menina linda aqui com vocês no canal. Então, hoje eu vou fazer aqui com vocês, gente, um replante alternativo que eu tenho feito nesses vasinhos plástico, até eu adquirir aí o meu vaso de barro e passar aí para um cultivo definitivo, né? Então, hoje a gente vai fazer o replante dessa linda de maravilhosa aqui, Orquídea Phalaenopsis Manhattan.
Vou ficar com duas, né, gente? Vou colocar uma pertinho da outra lá no meu painel. Elas estão lá no meu painel, gente, que eu fiz, né? Painel de estrado de cama aí. E elas vão ficar lá juntas, porque quando florescer as duas, vai ficar aquele buquê maravilhoso, né, gente? É linda demais essa orquídea Manhattan, né? Quem tem ela aí no seu cultivo sabe que ela é uma orquídea de floração abundante. Eu sou apaixonada por ela, gente. Por isso, quando eu vi lá essa aqui, eu não pensei duas vezes em trazer. Além do custo-benefício, né, gente? Que tava um preço aí excelente, né? Tá um pouquinho danificada aqui, mas eu vou cuidar dela, né? Com todo amor, com todo carinho. Vou fazer aplicação de enxofre nela, né? E ela vai se desenvolver aqui no meu cultivo com os meus cuidados. Com um novo substrato, com a minha rega aí dosada, né? E com a aplicação de enxofre aqui, que as minhas orquídeas têm gostado demais, gente. E olha aqui, perfilhamento aqui, né? Vai trazer aqui nova floração. Então aqui nós vamos fazer o replante alternativo nesse vasinho plástico, né, gente? Olha aí, gente, dá para cultivar nesse vaso sim, tá? É uma economia aí que a gente faz, né? Porque aqui na minha cidade, gente, esse vasinho de barro, ele custa R$17. Então, quando eu não tenho vaso de barro aí para fazer o replante, eu fiz aí esse método alternativo, né? De usar esse mesmo vaso plástico e deixar as orquídeas lá até eu conseguir adquirir os vasos de barro e fazer aí o meu replante definitivo. Então aqui agora a gente vai fazer o replante dessa maravilhosa orquídea Manhattan no vasinho de plástico, gente. Um replante aí, né, mais conservador e nesse vasinho alternativo, né, o mesmo vaso. Tá todo furadinho aqui e com isso vai ficar melhor aí para drenagem, né, e secar mais rápido quando a gente fizer a rega. Então vamos lá aqui agora no replante dessa belíssima orquídea Phalaenopsis Manhattan. É muito linda, né, gente? Olha aqui, que delicadeza essas pintinhas. É linda demais, né? Então vamos lá aqui agora no replante. Então aqui, gente, eu vou estar retirando ela aqui, né, desse vaso. Que ela tá aqui nessa fibra de coco. Aqui já tá o meu vasinho, que eu tinha um outro ali, né, gente? Então eu já furei ele todinho aí, ó, com o ferrinho de solda, né? Aqui agora eu vou retirar aqui, né, esse aqui que vem preso com ela. Vou tirar aqui os amarrinhos primeiro, pra não correr o risco aí da gente quebrar essa haste floral, né, gente? Que tadinha, ela já tá tão sofrida aqui, né? Com o vegetal cortado. Então vamos tirar aqui que a gente não quer que essa haste floral quebra, né? Tá perfilhando aqui. Então eu quero ela florida aqui no meu cantinho de orquídeas, né? Eu gosto de guardar, gente, esses amarrilhos, que a gente pode precisar aí, né? Sempre para tutorar uma outra orquídea aqui no nosso cultivo, aqui, olha, eu gosto de guardar. Gosto de guardar esse ferrinho aqui também. Ô, gente, ela tava quebrada e eu não reparei. Olha aqui, gente, ó. Gente, ela tava quebrada, olha. Então, o amarrilho que tava segurando ela e eu não percebi, gente, não vi. Talvez é lá no Garden mesmo que eles fizeram isso, né? E como que ela tá resistindo, gente? Olha aqui pra vocês verem. Quebrada mesmo. Então, o amarrilho que tava segurando. E olha, tá linda aqui ainda, né, gente? Oh, que dó. Ó, muita dó, viu, gente? Olha, na hora que eu peguei, ela soltou aqui na minha mão. Nossa, dó demais, gente. Eu fico assim com o coração partido quando isso acontece. Então aqui o amarrilho tava bem aqui no cabinho e eu não percebi, né? Deve ter quebrado lá no Garden mesmo. E como que ela ficou assim, né? Vou colocar ela aqui, gente, num copinho com água e deixar aqui, né? Na minha copa aqui. Que dó. Mas ainda bem que tem aqui outro perfilhamento aqui, né? Então, rapidinho ela vai me trazer essa floração, que ela já tá com outro perfilhamento aqui. Então, eu vou fazer a aplicação de enxofre nela. Eu acredito aí que com uns 15 dias ela já vai dar uma reagida, né, gente? Então, vamos tirar aqui com calma, senão a gente acaba quebrando essa outra haste aqui, né, gente? Isso a gente não quer, né?
Isso aqui também eu gosto de guardar, gente, se eu precisar de tutorar aí outra, né? É um ferrinho muito bom. Então eu não jogo nada fora, vou guardar aqui também. Então aqui a gente dá uma apertadinha aqui, né? Pra sair aqui essa fibra de coco. Vou guardar, né, gente, esse potinho, igual eu falei pra vocês, vou lavar ele bastante com detergente, né? E já faço os furinhos pra quando eu precisar replantar, ficar igual esse aqui, né? Então não jogo fora não, gente, eu guardo. Se eu precisar ir fazer um replante, né, igual eu tô fazendo aqui alternativo, eu uso esse vasinho. Então aqui ela tá, né, gente, só na fibra de coco, olha. Essa fibra de coco aqui, ela é bem triturada, ela guarda muita umidade, né, gente? Por isso que a gente tem que tomar cuidado aí, se deixar essa planta dentro de casa, igual eu tô deixando aquela outra. Tomar cuidado com a rega, né? Senão a gente acaba matando aí essa orquídea com excesso de rega. Que essa fibra aqui, gente, muito difícil ela secar, viu? Ela guarda muita umidade. Diferente aqui, gente, do chip de coco. Que ele é, olha pra vocês verem, ele é mais durinho, né? Ele guarda uma umidade, mas ele seca mais rápido, porque ele não fica triturado igual esse, né? Então aqui ele seca mais rapidinho, ele traz uma leve umidade para minha orquídea, mas ele seca mais rápido. Então aqui a gente vai tirar aqui, né? Toda essa fibra. Alguma coisa que tiver grudada aqui na raiz, gente, eu vou deixar, viu? Vou mexer aqui o mínimo possível nessas raízes. Ela não tá com raiz podre, né? Tá com as raízes aqui bonitas, então eu vou mexer aqui nessas raízes o mínimo possível, para não estressar, né? Essa orquídea aqui no replante. Tiver agarrado, grudado aqui nas raízes, eu vou deixar, não vou lavar, para não estressar ela aí, né? Nesse replante ela não sentir tanto. Prontinho aqui. Aqui agora, gente, eu vou pegar o meu vasinho. Eu não vou colocar tijolo e nem pedra brita, porque essa orquídea ela vai ficar lá no meu painel, né? No meu cantinho de orquídeas, que é um estrado, é um painel de estrado de cama que eu fiz. Depois eu mostro pra vocês quando eu colocar essa orquídea lá. Então eu não posso pôr brita e nem cacos de tijolo igual eu coloquei aqui, ó. Porque pode pesar, né? E o painel não pode aguentar. E também não vou colocar porque eu vi aqui que desidratou, né, gente? Então, eu vou colocar aqui uma camadinha de isopor. Vou usar aqui hoje para uma drenagem o isopor. A gente coloca aqui o isopor, né, todo aqui no fundo. E o isopor é bom, né, gente, que ele faz uma drenagem maravilhosa no vaso, né? Seja de barro, seja de plástico, né? Para não acumular aqui, quando a gente fizer a rega, não acumular água, né? Nas raízes dessa orquídea. E aqui é tudo furadinho, quando eu regar, a água vai bater, escorrer, não vai ficar encharcada. Tenho amado usar o isopor aí nos meus replantes, gente. Além de ser um isolante térmico, né? Tenho usado tanto nesse replante mais alternativo, nos vasinhos de plástico, como nos meus vasos de barro. Então aqui a gente já colocou o isopor. Agora, gente, para as raízes dessa orquídea não ficar em contato com esse isopor, igual essa outra que ficou com caco de tijolo, né? Eu vou fazer um sanduíchezinho aqui com chip de coco. Aqui o chip de coco já tá lavadinho, né? Então, vou colocar um pouquinho aqui, porque essa orquídea, gente, ela tava acostumada aí com uma umidade, né? Ela tava sendo cultivada aí na fibra de coco. Então, se eu coloco ela num substrato aqui mais seco, ela vai sentir igual essa aqui sentiu, né, gente? Que ela desidratou, que eu acredito que seja isso, gente. Tava acostumada aí com uma umidade, as raízes do replante ficou em contato muito aqui com o caco de telha, tá vendo? Então, ela desidratou aí o vegetal. Mas tá aqui, né, gente, com raizinha nova. Tá me respondendo aqui o replante. Tá indo bem a minha Manhattan. Então, aqui, gente, eu fiz um sanduíchezinho com um pouquinho de chips de coco aqui. Chips de coco eu deixei de molho, tá, gente? 15 minutinhos antes de fazer aí o replante, pra trazer uma umidade aí, né, pro meu vasinho. Então, aqui eu coloco o chip de coco.
Agora eu vou vir com a minha orquídea, né, gente? E vou posicionar ela aqui. Olha aqui, raízes que tiverem aéreas, gente, pra fora do vaso, vocês podem deixar, tá? Vou colocar ela um pouco deitadinha. Eu acho que eu coloquei isopor demais, gente. Vou tirar aqui um pouquinho. Raízes que tiverem aéreas, gente, quando você for fazer um replante, né? Você deixa, porque são raízes acostumadas, tá? São raízes que elas estão acostumadas aí, elas ficam procurando umidade de ambiente, né? Pra elas. Então, nunca coloque uma raiz, quando você for fazer o replante, que tiver pra fora do vaso, pra dentro. Deixa aí, viu, gente? A raiz em contato aí pra fora, pra ela buscar umidade de ambiente. Elas já são raízes habituadas a isso, tá? Pronto, aqui eu vou plantar ela mais deitadinha. Agora, gente, eu vou vir com essa varetinha aqui que eu guardei e vou passar aqui no buraquinho pra prender essa orquídea, né? Pra fixar aqui essa orquídea. Então, eu prendo aqui, passo aqui, gente, a varetinha. Essa varetinha é essa mesmo que vem nas orquídeas, mas se você não tiver, você pode usar um palitinho de churrasco, tá? Você pode passar aqui um palitinho de churrasco pra essa orquídea ficar presa, né? Pra ela ficar mais presa aí e não ficar bamba aqui no nosso replante, né, gente? Pra ela se desenvolver. Então, você passa aqui de um buraquinho pro outro, que ela já vai ficar mais presinha. Depois, quando ela firmar aqui, enraizar nesse potinho, você pode tirar esse palitinho, tá, gente? Aqui, ó. Passei aqui o palitinho de um lado pro outro. Depois eu venho com o alicate aqui, corto aqui, corto aqui. Com isso, ela já ficou mais fixa, né? Mais presinha e não vai ressentir aqui. Porque a orquídea Phalaenopsis, gente, quando você faz um replante aí, ela tem que ficar fixa, tá? Se a orquídea ficar bamba aí no vaso de barro, no vaso de plástico ou no tronco de madeira, ela não vai se desenvolver. Então, ela tem que ficar firme. Prenda aí com palitinho de churrasco, prenda com o lacre, né? Aquele lacre que eu gosto de usar, ou o próprio peso aí da pedra brita, né? Agora, gente, aqui eu vou adicionar os chips de coco, tá? Eu tenho feito esse replante, gente, com chips de coco, as minhas orquídeas têm gostado demais, viu? Não tem desidratado mais, tem desenvolvido aqui perfeitamente, de forma que eu não tenho problema algum em cultivar com chips de coco, gente, porque eu controlo a minha rega, né? E ele é diferente aí da fibra, né? Longe aqui do rizoma, viu, gente? Mais aqui nos cantinhos do vaso. A gente vai colocando aqui. Depois eu vou mostrar lá pra vocês no meu painel como que as minhas orquídeas têm gostado desse cultivo, tá, gente? Com chips de coco. Eu rego elas diferente das minhas que estão sendo cultivadas no vaso de barro, né? Eu olho aqui por cima, dá pra mim ver que o chips de coco tá seco, pra fazer aí a nova rega, né? E também com esses furinhos aqui, a drenagem fica mais fácil, seca muito mais rápido, gente. Então, o isopor, né? Mas o chips de coco tá aqui dando uma leve umidade. Então, aqui eu coloquei, vou colocando aqui em todos os buraquinhos, para essa orquídea não sentir, né? Que ela tava acostumada aí, né, gente, com uma umidade aí, né? Então, para ela ressentir aqui o mínimo possível, tadinha. Ela já tá, assim, debilitada, né? Tá com o vegetal bem debilitado, mas tá com as raízes bonitas, gente. Eu acredito que ela vai me responder bem aqui o replante. Quando essa florzinha aqui, quando essa haste aqui que bifurcar abrir, eu mostro pra vocês, gente. Já que agora ela ficou sem flor, né? Ô dó, olha. Dá muita dó quando isso acontece, né? Pior é quando a gente quebra a haste, né? Que já aconteceu, viu, gente? Não sei se já aconteceu com vocês. Sou meio estabanada. Quando eu vou fazer um replante, eu tenho que tirar com cuidado, porque eu já quebrei na hora de fazer. Essa aqui não, essa aqui eu não quebrei. Ela tava simplesmente amarrada aqui com esse amarrilho, né? Não sei como que as florzinhas sobreviveu, viu, gente? Mas dá uma dó, né? Dá uma dó demais. Então, mas ela vai me trazer aqui outra, né? Haste floral, então tá excelente. Então, aqui já coloquei os chips de coco aqui em volta aqui do vaso para trazer uma leve umidade. Longe do rizoma, né, gente? Aqui o rizoma dela eu vou aplicar, vou fazer uma pastinha de enxofre, que tá um pouquinho escuro esse rizoma. Então, eu vou tratar aqui, fazer uma pastinha de enxofre para ela ficar bem, né?
Então tá pronto aqui, gente. Rapidinho a gente faz, né? O replante aí da nossa orquídea Manhattan no vasinho plástico, né? Esse replante alternativo que eu deixo elas lá no meu painel até eu conseguir aí adquirir o meu vaso de barro, né? Para fazer meu replante definitivo. Então, só recapitulando aqui com vocês, eu usei o mesmo vaso, né? Que elas vêm replantadas aí. Furei com ferrinho de solda, coloquei uma drenagem de isopor, coloquei os chips de coco para as raízes dessa orquídea não ficar em contato com o isopor e não desidratar, né? Coloquei a minha planta, firmei ela com essa varetinha, né, gente? E finalizei aqui com chips de coco ao redor, sem cobrir o rizoma, chips de coco mais assim nas beiradas aqui, né, do meu vasinho. E tá pronto aqui, gente. Agora eu vou colocar ela lá no meu painel e vou mostrar pra vocês, tá? Então é muito bacana, gente, a gente reciclar esses vasinhos, tá economizando, né? E elas têm gostado, viu, gente? Vou mostrar lá pra vocês no meu painel. Elas têm amado esse cultivo. Vai ser difícil aí depois, quando eu quiser fazer o replante, porque as raízes já começam a entrelaçar lá no painel de madeira, né? Eu não invernizei o painel, justamente para não prejudicar as raízes das orquídeas. Então tá prontinho aqui o nosso replante alternativo, no mesmo vaso plástico, né? Que elas vieram plantadas aí. Um custo-benefício aí pra gente tá cultivando as orquídeas quando a gente não tem o vasinho de barro, né, gente? Então agora eu vou colocar ela lá no painel, eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que ela vai ficar lá, juntamente com a minha outra Manhattan. Quebrou, gente. Ai, que dó. Não, eu fico com muita dó. Mas vou colocar ela aqui num copo com água aqui. Vou deixar ela aqui na minha copa, né? Então agora eu vou virar a câmera aqui, gente, pra mostrar pra vocês como que ficou, né? E finalizar aqui esse replante, tá? Prontinho aqui, gente, o nosso replante da nossa orquídea Manhattan no vasinho de plástico, né? Esse vasinho alternativo aí, o mesmo vaso que ela veio plantada, né? Eu só furei ele aí, troquei o substrato, agora ela vai ficar lá aos meus cuidados lá no meu painel, no meu cantinho de orquídeas. Vou colocar ela juntamente com essa outra Manhattan aqui que eu já tenho, né, gente? Para as duas ficarem juntas, para quando florescer e ficar aquele buquê de flores, né, gente? Então tá prontinho aqui o nosso replante. Me despedindo aqui de vocês com a minha Afrodite, né, gente? Linda demais essa orquídea, né? Essa aqui tá sendo cultivada no vasinho de barro. Então, me despedindo aqui de vocês com a minha Afrodite. Linda demais, né, gente? Ah, gente, quero pedir para vocês, se você não for inscrito no canal, se inscreva, gente, no canal, para que o nosso cultivo aí de orquídeas, né, chegue a mais pessoas aí. Apertem o joinha, gente, curtam esse vídeo, porque aí o YouTube entende que vocês estão gostando desse vídeo e recomenda aí para mais pessoas, né? E é tão bom a gente trocar experiências, né, nesse mundo maravilhoso aí de cultivar as orquídeas. Então curta aí esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que a minha amizade aqui com vocês é muito importante, tá, gente? E comente, viu, gente? Eu amo o comentário de vocês. Eu vou gostar de saber de que cidade que você tá me assistindo e pra gente trocar experiências aqui, né? Eu tive uma inscrita aqui no canal que ela mora aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais também. Ela vai me dar aí, gente, o endereço de um local, de uma fábrica de vasinho de barro, que o preço do vaso de barro lá é melhor. Então, quando ela me responder aqui, eu deixo num vídeo fixado aí pra vocês, né? Se você morar em Belo Horizonte, Minas Gerais, quiser adquirir aí os vasos de barro, ela vai me passar o endereço aqui e depois eu falo pra vocês aqui no vídeo, tá? Porque quanto melhor a gente economizar aí, né, gente, é muito bom, né? Igual eu falei pra vocês, esse vasinho ele custa R$17. Então, se eu descobrir uma fábrica que eu consigo comprar eles com preço mais acessível, é melhor, né, gente? Então, me despedindo aqui de vocês com a minha maravilhosa Manhattan. Muito obrigada, viu, gente, por vocês terem ficado aqui comigo nesse vídeo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até aí o próximo vídeo. Agora eu vou colocar ela lá, né, gente? No meu painel, no meu cantinho de orquídeas, para ela receber a aplicação de enxofre, né? E tá lá recebendo toda a luminosidade que o meu painel do meu cantinho de orquídeas traz para elas. Então, um forte abraço, viu, gente? Fiquem todos com Deus
E até aí o próximo vídeo. Fiquem aqui, gente, admirando essa belíssima floração dessa orquídea Phalaenopsis Manhattan. Maravilhosa, né? Um abraço, viu, gente? Fiquem com Deus e até aí o próximo vídeo.